Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química e para mais um vídeo da série 10 coisas sobre, a série que vocês tanto gostam aqui do Universidade da Química. Só que antes de passar para o vídeo propriamente dito, apenas alguns lembretes. O primeiro deles é se inscreva no Universidade da Química, não deixe para se inscrever no final não, se inscreva e se você já for inscrito, confirme a sua inscrição ativando as notificações. Além disso, me siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O Instagram está tão pequeno, enfim, eu gostaria que ele crescesse para produzir mais coisas, para colocar mais coisas lá para vocês. Eu ainda não tenho uma conta no Twitter, a Universidade da Química não tem conta no Twitter, mas se eu abrir uma conta, eu aviso a vocês através de um vídeo. O segundo aviso é, estamos no mês de fevereiro de 2019 e o livro desafio para fevereiro, esse daqui é um livro bem conhecido, acho que boa parte dos que acompanham o canal, pelo menos de uma forma mais assídua, já deve conhecer Os Botões de Napoleão, 17 moléculas que mudaram o mundo, e assim como no mês de janeiro, eu devo produzir alguns vídeos baseados nesse livro. Se você quiser aceitar o desafio e ler no mês de fevereiro Os Botões de Napoleão, bom, o desafio está estendido. Se você não tem esse livro, eu vou deixar aqui embaixo o link para você adquirir na Amazon, assim você ajuda a Universidade da Química. E por falar em ajudar a Universidade da Química, o terceiro aviso, não sei se vocês perceberam, aqui embaixo apareceu um botão Seja Membro. É uma forma que você tem de contribuir financeiramente para a Universidade da Química. É um valor pequeno, bom, geralmente é considerado pequeno, mas para alguns eu sei que pode ser significativo, R$ 8,00 por mês. Parte disso vai para o Google, vai para o próprio YouTube e uma parte fica com a Universidade da Química. Se você quiser contribuir para o canal, para que ele, enfim, tenha novidades, eu consiga comprar mais livros, consiga comprar equipamentos novos, bom, fica à vontade para ajudar. Tem algumas recompensas, mas galera, de boa, não são recompensas muito grandes, estou sendo bem sincero. Uma delas são descontos nas assinaturas dos meus cursos, descontos esses que eu ofereço apenas para ex-assinantes. Se você, por um acaso, for um patrocinador aqui no canal, esses descontos, então, estão estendidos também a você. E, além disso, eu produzo alguns textos, alguns pequenos textos, que eu publico lá na aba Comunidade, exclusivo para os patrocinadores aqui no canal. Então, se você quiser ajudar, não for te fazer falta, não for um valor significativo para você, que venha pesar, mas quiser ajudar a Universidade da Química, para que eu venha fazer melhorias aqui para o canal, eu agradeço muito, vai ajudar bastante. Bom, vamos então ao vídeo e hoje eu vou falar sobre 10 termos em química que talvez você não conheça. Você pode conhecer, mas pode ser que não conheça. E se você for professor, seria muito interessante você explicar a origem desses termos no primeiro dia de aula. Vamos lá? O primeiro deles é o MET. Vocês sabem que MET é o radical associado a um átomo de carbono. Mas por que não é mono? Bom, não é mono por uma questão histórica. MET vem da palavra metilene. Metilene significa literalmente vinho de madeira, ou vinho da madeira. E esse era um termo, desde o século XVII, associado ao metanol. O metanol é um álcool que apresenta um único átomo de carbono. E o fato dele apresentar um único átomo de carbono e ser chamado, antigamente pelo menos, de metilene, fez com que esse radical MET fosse utilizado até hoje para indicar um átomo de carbono. Então, sempre que nós tivermos uma molécula com um único átomo de carbono, como é o caso, por exemplo, do metano, nós indicamos um único átomo de carbono com o termo MET. Além do termo MET, para um átomo de carbono, nós temos o termo ET, só que agora para 2 átomos de carbono. O termo ET vem literalmente de éter, e éter significa queimar, queima. Isso é devido à alta inflamabilidade da substância conhecida como éter. Nós sabemos hoje que éter, na verdade, representa uma família de compostos, mas aquele composto que nós chamamos de éter, propriamente dito, é um composto altamente inflamável. Esse composto, o éter propriamente dito, é o éter etílico. O éter etílico ele não apresenta 2 átomos de carbono, ele apresenta 4, mas ele apresenta 2 átomos de carbono por ramo. E para produzir o éter etílico, dentre outras formas, é utilizado um álcool com 2 átomos de carbono, que é o etanol, ou como era chamado, como era mais conhecido, álcool etílico.
A partir, portanto, do álcool etílico era produzido o éter, e o álcool etílico apresentava 2 átomos de carbono. Por isso que o termo et passou a ser utilizado para 2 átomos de carbono. Quando nós temos 3 átomos de carbono, nós temos o termo prop. O termo prop, na verdade, é derivado de um outro termo, que é o protospion. Protospion significa primeira gordura. Isso aqui vem, na verdade, de um conjunto de ácidos que foram extraídos, que foram obtidos a partir de gorduras e óleos, onde o primeiro deles, o primeiro desse conjunto de ácidos, por isso protos, é o ácido propiônico. O ácido propiônico apresenta 3 átomos de carbono. Hoje ele é chamado de ácido propanóico, onde esse prop, portanto, passou a representar 3 átomos de carbono. Quando nós temos 4 átomos de carbono, o termo é but. But vem literalmente de butyrum, que significa manteiga, de onde é derivado a palavra em inglês butter, também para manteiga. Isso porque quando a manteiga começa a estragar, ela começa a liberar um determinado composto responsável por um cheiro nada agradável. Esse cheiro nada agradável, o cheiro de manteiga rançosa, é devido a esse ácido aqui, o ácido butírico. O termo butírico está associado a butyrum, é um ácido que estaria presente na manteiga. Hoje ele é chamado de ácido butanóico. E o termo but, portanto, devido ao ácido butírico, passou a ser associado a 4 átomos de carbono. Entretanto, existem ainda 2 outros radicais que são muito utilizados. Então, em quinto lugar, nós temos o acete. Acete vem de acetum, que significa azedo. Esse era o termo utilizado para o que hoje nós chamamos ainda de ácido acético, o principal componente do vinagre. Esse era um termo antigo para o vinagre, acetum, azedo. Bom, o ácido acético, na verdade, é o ácido etanóico. O nome opaco seria ácido etanóico. Mas, de boa, a menos que você seja um aluno ali do início do 3º ano, esteja aprendendo agora a nomenclatura sistemática, então, se você for um aluno nessa condição, provavelmente você vai chamar de ácido etanóico. Mas se você já chegou na graduação, hoje é um químico formado, dificilmente vai se referir a esse ácido como ácido etanóico, e sim como ácido acético. O termo acete, da onde nós utilizamos, por exemplo, em acetato de etila, utilizamos muito mais acetato de etila e não etanoato de etila, ou grupo acetil, enfim, ele ainda é muito utilizado. E ele é utilizado quando nós temos 2 átomos de carbono. Geralmente 2 átomos de carbono com um dos átomos de carbono ligado duplamente ao oxigênio. O ácido acético é muito utilizado. Um outro termo, um outro radical, ele também é bem conhecido, mas não é tão famoso, tão utilizado quanto o acete, é o forme. O forme vem literalmente de formica, que significa formiga. Ele está presente, por exemplo, no ácido fórmico. Isso porque esse ácido foi isolado a primeira vez através da destilação de pobres formiguinhas. Então, através da destilação, isolaram esse ácido, que literalmente significa ácido de formiga. Então, o ácido fórmico é o ácido metanóico, pela nomenclatura sistemática. Mas ainda nós utilizamos o termo ácido fórmico para ele, ou indicamos, por exemplo, o radical formila. Então, nesses primeiros casos, nós vimos a origem de radicais. Os próximos 4 casos são o significado de termos utilizados em isomeria. E o primeiro deles, o mais comum inclusive, é o cis e trans. Cis e trans vocês devem conhecer. O termo cis significa mesmo lado, enquanto que o termo trans significa lado oposto. Então vamos pegar aqui um exemplo. Esse composto aqui é um composto do tipo cis, porque os átomos de hidrogênio estariam do mesmo lado. Imaginem que ligação dupla, nós passamos um plano aqui, ou um eixo se preferirem, esses hidrogênios estão do mesmo lado, nós chamamos de cis. Quando estão de lados opostos, nós chamamos de trans. Podemos utilizar também para ciclos e utilizamos também em compostos de coordenação. É mais fácil identificar o trans. São 2 compostos com geometria quadrada. Aqui o cloro está de um lado e o cloro está do outro lado. É um composto trans. Aqui os 2 átomos de cloro estariam, talvez não do mesmo lado. Isso aqui é bem relativo. Aqui claramente estão de lados opostos em relação ao metal. O que sobra seria fazer esse ângulo de 90 graus. E quando eles estão a esse ângulo de 90 graus, nós temos o composto cis. Eu apresentei aqui para vocês um composto quadrado, mas isso aqui também serve quando nós temos um composto octaédrico.
E esse termo é um termo mais restrito. Inclusive, tem muita gente que não gosta de utilizar cis e trans para hidrocarbonetos, para compostos orgânicos, mas ainda é muito utilizado. Um termo mais amplo, entretanto, é o termo E e Z, que talvez você tenha estudado, talvez não, mas você sabe o que significam? Diferentemente dos outros termos que vêm do latim, E e Z vêm do alemão. O Z significa zusammen. Zusammen significa juntos, a mesma ideia do mesmo lado, seria o equivalente ao cis. Enquanto que o E vem de entgegen. Entgegen significa opostos, seria o equivalente ao trans. Então vamos pegar aqui. Esse caso era um composto do tipo cis. Dentro desse sistema de nomenclaturas, nós chamamos esse composto de Z. Esse daqui também é Z, porque o sistema E e Z é mais amplo. Significa que nós vamos olhar para um ramo do hidrocarboneto, do alceno, para o outro ramo do alceno. De um lado, eu vou ver que tem o maior número atômico. Aqui é carbono e aqui é cloro. Bom, o cloro vence. Então, nós vamos circular o cloro. Aqui nós temos cloro e bromo. Quem tem o maior número atômico? O bromo. Vamos circular o bromo. E vamos ver se eles estão do mesmo lado ou de lados opostos. Como eles estão do mesmo lado, seria o equivalente ao cis. Só que aqui a gente não usa o cis. Nesse caso, nós utilizamos o termo Z. Enquanto que, quando estão de lados opostos, nós utilizamos o termo E. Aqui nós temos o trans, estão de lados opostos, só que aqui vamos chamar de E. Inclusive, E e Z é muito mais amplo do que cis e trans, até recomendável utilizar preferencialmente E e Z. E aqui nós vamos utilizar a mesma ideia. O bromo, como já vimos, é o principal, que tem maior prioridade. E aqui o cloro também apresenta maior prioridade. Só que agora estão de lados opostos. Então esse composto é o composto E. Se você já estudou estereoquímica, além de aprender o significado de E e Z, você aprendeu o significado de R e S, utilizado sobretudo quando nós temos o carbono quiral. Bom, nesse caso, R vem de rectus, que significa direito, enquanto que S vem de sinister, que significa esquerdo. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Aqui nós temos um carbono quiral. Esse carbono tem 4 substituintes diferentes. Quando nós utilizamos o esquema de nomenclatura de Cahn-Ingold-Prelog, nós pegamos aquele grupo que apresenta menor prioridade, portanto menor número atômico, e colocamos ele para trás. Em ordem de prioridade, nós temos 1 para o bromo, 2 para o cloro, 3 para a metila. Isso aqui é a ordem de número atômico. Quanto maior o número atômico, primeiro a prioridade. Ele tem vantagem na prioridade. Hidrogênio é o 4. Então o hidrogênio fica para trás. É como se estivéssemos vendo a molécula ao longo dessa direção aqui, nesse sentido, na verdade. E com isso nós temos o hidrogênio lá atrás, que a gente não enxerga. Aqui nós temos bromo, prioridade 1, cloro, prioridade 2 e metila, prioridade 3. Quando nós fazemos o 1 chegar até o 3, nós rotacionamos, nesse caso, em sentido anti-horário. Sem sentido anti-horário, nós estamos, na verdade, falando que ele é um composto tipo S. Então, nesse caso aqui, não necessariamente é à esquerda, mas sim em sentido anti-horário. Aqui nós temos um composto similar, com a diferença que o hidrogênio agora está para fora. Quando nós giramos e colocamos dessa forma aqui, que nós chamamos de projeção de Newman, nós temos agora essa configuração. Nessa configuração nós temos 1 para o bromo, 2 para o cloro, 3 para a metila. Para que 1 chegue até o 3, esse sentido aqui é o sentido horário. Então esse composto é um composto tipo R. A isomeria desse carbono é uma isomeria do tipo R. E por fim, o 10º caso, para aqueles que estudaram compostos de coordenação, nós temos a isomeria FAC e MER. FAC vem de facial ou de face. MER vem de meridional ou meridiano. São termos utilizados para isômeros octaédricos. Vamos pegar aqui 2 exemplos. Temos 3 átomos iguais, 3 átomos de cloro, aqui também. Eu também coloquei 3 átomos de bromo iguais, mas poderiam ser átomos diferentes. Percebam, se eu penso em octaedro, esses 3 átomos de cloro estão numa face do octaedro. O ângulo mútuo entre eles é de 90 graus. Então, como eles estão definindo uma face do octaedro, esse é o isômero FAC. Enquanto que aqui nós temos um ângulo de 90 graus entre esse cloro e esse cloro, 90 graus entre esse cloro e 180 entre esses 2 átomos de cloro. Eles não estão definindo uma face, mas sim definindo um plano, e esse plano corta o octaedro ao meio.
Então, nessa condição, quando nós temos dois ângulos de 90 e um 180, nós temos o isômero MER. Então, esse aqui é o FAC e esse daqui é o MER. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Conheciam esses 10 termos? Conheciam a origem? Acredito que boa parte deles sim. Deixe aqui nos comentários, me digam se vocês já conheciam, se vocês não conheciam. Se você for professor, explique esses termos para os seus alunos, eles vão gostar bastante. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, o grupo da turma, no Facebook, no grupo do Facebook, enfim, compartilhe esse vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas possíveis. Tá ok, galera? Muito obrigado e até a próxima.